que é Evangelho? O Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos. O Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova ou boa notícia. Mas se o Evangelho significa boa notícia, então qual é essa boa notícia? Vamos ver em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A notícia é esta. No versículo 15, vou repetir de novo. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não ficou muito claro ainda, né? Tá, mas vamos entender melhor. Falei que o Evangelho é uma boa notícia. Você, assim como eu, já recebeu uma boa notícia. E mesmo assim não acreditou, né? Já aconteceu comigo. Agora, sabe por quê que nós não acreditamos, às vezes, quando recebemos uma boa notícia? Porque talvez quem te deu essa notícia não tinha credibilidade com você. Credibilidade. Eu já passei por isso algumas vezes. E quando recebemos uma boa notícia, se a pessoa não tiver credibilidade com você, a gente costuma procurar uma outra fonte, né? Tentar descobrir de outra forma se essa notícia é verdadeira ou não. Mas se a pessoa que te deu a notícia tem credibilidade, nós acreditamos na sua palavra, mesmo que seja uma má notícia ou uma boa notícia. Vou fazer uma pergunta agora. Jesus Cristo tem credibilidade com você? Se a resposta for sim, é uma excelente resposta. Mas se a resposta for não, que Jesus não tem crédito com você, também é uma excelente resposta. Sabe por quê? Porque significa que você está sendo sincero com você mesmo e com Deus. E lembre-se, o caminho para o relacionamento com Deus passa pela sinceridade. Portanto, se Jesus não tem credibilidade com você, não se estresse, fique tranquilo, é porque você ainda não o conhece. Eu não estou falando em ouvir falar de Jesus, eu estou falando em conhecê-lo, em ter contato com Ele, estar próximo a Ele. Estou dizendo isso porque eu vou utilizar algumas passagens bíblicas em que Jesus está anunciando as boas notícias, ou seja, o Evangelho. Eu espero que você compreenda e que a cada dia você possa dar mais crédito a Jesus. Afinal, há tempo para tudo. E talvez tenha chegado o seu tempo de dar credibilidade para quem merece. Agora eu vou lhe mostrar algumas coisas importantes. Esse é o primeiro ponto que eu vou lhes falar. Jesus nos revelou a boa notícia. Ele não parou, não teve descanso, e por onde ele passou, ele deixou a sua marca. Vamos ler em Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus andou pela região que se encontrava, pois o tempo atingiu o seu prazo, ou seja, já tinha vencido o tempo já tinha chegado a hora. Ele foi até os locais onde as pessoas religiosas da época se encontravam. E ele foi para ensinar. Vou repetir de novo. Ele dá uma ênfase aqui no ensinar. Por quê? Porque ele foi ensinar sobre o reino de Deus. Foi dizer que o reino estava próximo. Ou seja, o reino não estava distante. O reino está próximo. Já não está mais distante, está próximo. Ele está aqui. Se arrependa. Acredite nisso. Não é isso que nós lemos em Marcos 1, 15? Jesus curou e ainda cura o povo que se arrepende. Jamais esqueça disso. Jesus cura um povo que se arrepende. Vamos para o segundo ponto. Jesus viveu a boa notícia. Em Mateus 11, 2 a 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus cura os corpos cansados e feridos. Ele traz esperança em suas mentes e em seus corações.
Jesus traz vida e propósito a um corpo sem vida. E aqueles que são pobres de espírito, pobres de fé, pobres de conhecimento, pobres de esperança, Jesus traz a boa notícia do reino. E qual é a boa notícia do reino? Nós lemos em Marcos 1,15. Está lá, acabou o tempo, o reino está aqui, se arrependa, acredite nisso. Terceiro ponto, ouça a palavra de Jesus e creia. João 5,24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não está condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve e crê que Jesus disse, o tempo acabou, o reino está aqui, se arrependa, acredite nisso. Quem acredita que ele disse isso daí, já está livre. E agora tem um propósito na vida junto com ele, junto com Jesus. Quarto ponto, Jesus cumpriu nele mesmo a boa notícia. Em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito quer dizer que é o primeiro filho, é o único filho, que é Jesus. Agora, depois de saber essa boa notícia de que o tempo acabou, o reino está aqui, se arrependa e acredite nisso. E depois que conhecemos a entrega de Jesus, da maneira como ele foi perseguido e morto, perceba que Deus precisou te amar muito, mas muito mesmo, para entregar a morte de cruz, seu único filho, Jesus. E ao crer em Jesus e nessa boa notícia que ele trouxe, aceitamos ser filho de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. Quinto ponto, Jesus se tornou a boa nova. Sim, ele se tornou o Evangelho. Em João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O tempo que Jesus proclamou a boa notícia foram aproximadamente 3 anos. Nesse tempo ele se envolveu tanto nisso, tanto, que ele se tornou a própria boa notícia. Portanto, é importante que ao crermos na boa notícia, também cremos que Jesus é a boa notícia. Agora, depois de toda essa informação, você pode estar se perguntando, tá, mas e na prática? O que isso significa? Na prática, o que eu faço? Vou te responder com um versículo em Tiago, capítulo 4, de 7 a 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Portanto, é importante que você dê crédito a Jesus, que você resista aos desejos que não estão te levando a um relacionamento com Deus. Que você seja sincero, que se aproxime de Deus, Ele será contigo. Que você se arrependa, mude suas ações, seja firme, fuja do mal, fuja da aparência do mal. A alegria que dura uma noite, o sorriso que não tem brilho, que valor que tem para Deus? Pois o encontro com Deus começa com choro, com a tristeza, com arrependimento. Arrependimento. Deus quer cuidar de você. Chega de fingir que está tudo bem. Não está bem. Lembre-se da boa notícia. Acabou o prazo. Deus está aqui. Se arrependa. Creia nisso. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Pense sobre isso que você ouviu. Medite. E tenha um excelente dia para você, para sua família. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus e até a próxima.